Olá, hoje, minha gente, eu trago um relato, uma história que aconteceu em 1930, real, aconteceu nas margens do rio Guaíba. Minha falecida avó morava, quando mocinha, bem nas margens do rio Guaíba, no sentido de Canoas, né, que o rio Guaíba divide com Porto Alegre. Então, ali se gerou uma comunidade, era tudo muito mato. Quando ela foi para lá, ela casou nova, gerou uma comunidade muito grande e todo mundo se ajudava muito. Então, gente, minha falecida avó contava que quando ela era moça, começou a ter os filhos, então ela batizou os filhos, e então toda a vizinhança se ajudava. Ela convidava os vizinhos para ser padrinhos e madrinhas, os vizinhos se convidavam entre si. Então minha falecida avó, ela tinha um compadre que contou uma determinada história para ela. Eles tinham dentro dessa comunidade uma vizinha muito estranha. Uma vizinha que, nossa, era pau para toda a obra. Ela estava sempre ajudando a todos. Mas ao mesmo tempo, quando ela chegava perto das pessoas, ela gerava um certo desconforto. As pessoas se arrepiavam e que se assustavam dela. Era uma mulher assim um pouco exótica. Então, mas ela sempre ajudava muito. Então, ela era comadre desse compadre da minha falecida avó. Então, ela, uma vez por mês, ela desaparecia. Ela saía, ficava uns 3, 4 dias, depois ela aparecia de novo. Então ela dizia que tinha ido visitar uma irmã. Todo mundo sempre dizia: mas meu Deus, onde é que tu vai, mulher? E tu te some? Uma vez por mês tu some completamente. É que daí eu vou ajudar minha irmã. E todo mundo engolia. Só que o compadre dela, ele começou a ficar desconfiado. Porque naquela época, gente, tinha muita bruxa. Mas, gente, bruxa mesmo, não é bruxinha, não. É bruxa de verdade. Aí as crianças que iam nascendo lá, elas sempre tinham problemas com bruxaria, ou era bruxismo, estavam embruxado e não dormiam, e tinham insônia, aquelas crianças se incomodavam, então viviam todo mundo sempre em benzedeira. Aí um dia o compadre da minha avó, da minha falecida avó, ele resolveu: hoje eu vou seguir a minha comadre, porque hoje é o dia que ela se some, então eu vou cuidar para onde ela vai. Daí ele foi. Aí ele viu que ela embarcava num barco e de repente começava a descer o rio e depois desaparecia. Então, ele começou por aí. Aí ele viu. Levou 4 dias, ela apareceu de novo. Aí ele disse: no próximo mês eu antes, e vou me esconder. Gente, ele foi. Ele se escondeu no barco. No outro mês ele foi, antes da mulher sumir. Ele foi lá, entrou debaixo de uma lona no barco, ficou bem quietinho. E já era noite, estava próximo dela chegar. De repente ela chegou, toda esgueiada, olhando para os lados. Entrou no barco e a cada remada que ela dava, ele disse que aquele barco parecia que ele voava. Ele sentia calafrio, ele se arrepiava, ele suou. Bom, ele estava num estado de espírito muito louco. Ele espiava debaixo daquela lona e ele só via que ela remava assim, dava uma remada e parece que ele andava léguas, rio abaixo. Aí começou a entrar gente. Ela parava em determinadas margens e aí começava a vir umas mulheres. E aquela mulherada começou a gargalhar. E rir. Porque agora era uma convenção. Elas se juntavam num único ponto para discutir e conversar e combinar qual criança iriam pegar, qual criança iriam atacar. Que criança eles embruxariam, que crianças elas levariam. Gente, o compadre dessa mulher quase morreu. O coração dele estava sempre a 200 por hora, debaixo daquela lona.
E daí, de repente, numa altura do rio, começaram a sentir um cheiro estranho. Porque, gente, um monte de bruxa junto, sentindo o cheiro de um homem humano, né? A raça humana estava ali, elas são anormais. Aí começou a sentir. Daí, a comadre desse cara começou. Ai, que cheiro mais ruim, que cheiro mais ruim. Cheiro de gente humana. Mas não tem humano aqui, só tem nós. Aí, quando elas estavam chegando perto do destino, encostaram. E daí começaram a vasculhar. E daí a comadre dele olhou debaixo da lona e viu o cara. Quando ela viu o cara, ela fez um sinal para ele ficar bem quietinho. Ela baixou a lona e disse para elas: ah, eu sei por que tá cheirando assim. Eu pisei numa sujeira de cachorro. Ai, 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 eu limpei nessa lona e isso ficou fedido. Aí a mulherada toda: ah, tá, então vambora. Desceram. Quando desceram, a comadre pegou e disse: vai indo na frente que eu vou limpar meu sapato. Disse para as irmãs bruxas. Daí começou a limpar o sapato e elas se foram. Aí ela levantou a lona e disse pro compadre dela: olha aqui, ó, você não abra a boca para falar. Tu fique bem quietinho aqui porque nós já vamos voltar. E se tu abrir a boca, elas vão te matar. Então fique bem escondido. Aí ele ficou. Depois nós conversamos quando nós chegar em casa. E, gente, passaram 4 dias e o cara tava ali, escondidinho. Claro que ele foi preparado, ele tinha levado água, ele tinha levado um sanduíche, porque ele calculou que ela levava 4 dias escondida, de alguma forma. Então, ele levou comida e água numa sacola. Então ele aproveitou para comer. Aos 4 dias, elas regressaram para o barco. Vinho gargalhando, rindo, né? Entraram e daí a cada remada, a comadre dele, claro, sabendo que ele estava ali, sentou bem pertinho da lona. E daí a cada remada que elas davam, aquele barco voava rio acima. E aí ele andava a léguas. Bom, gente, ele nem sabia onde é que ele estava mais. Daí depois chegaram no lugar certo. Conforme as paradas delas, elas iam descendo. Quando chegou na parada dessa comadre, ela era a última, porque ela conduziu o barco. Então ela ficava por último. E daí então, quando ela chegou lá na margem dela sozinha, ela destapou e disse: desgraçado, tu não podia ter feito isso. Você não pode contar nada pra ninguém, porque se todo mundo souber quem eu sou, não vão mais me querer. E aí eu vou ter que matar todo mundo. Eu vou ter que pegar essas crianças e matar. E vou começar pelos teus filhos. Um deles é meu afilhado. Então tu tem que ficar de boca fechada, porque se tu abrir, se tu falar, eu começo pelo teu filho que é meu afilhado. E eu não vou poupar. Aí ele disse: não, pelo amor de Deus, eu não sabia. Eu extrapolei, né? Por favor, me perdoa, eu vou ficar de bico fechado. Ela disse: enquanto eu viver, você não pode contar nada pra ninguém. Aí ele disse: tudo bem, eu vou dizer que você realmente vai na casa de uma irmã, que é por isso que você se some. E, gente, o cara, bem dizer, suou frio, quase desmaiou, quase infartou e foi pra casa fraco, assustado, assombrado. E ela foi pra casa. E daí, no outro dia, quando ele chegou assim de noite, ele se deitou e dormiu. A esposa estava muito curiosa, né? De manhã cedo ela perguntou: e daí, velho? Tu sumiu 4 dias com ela, onde é que ela vai? Aí ele disse: mulher, se eu te contar, tu nem vai acreditar. Mas realmente ela tem umas irmãs, ela vai visitar as irmãs. Nossa, tu precisa ver que sufoco que eu passei escondido. Mas graças a Deus ela nem ficou sabendo que eu estava lá. Aí ela: pá, que bom, pá, olha, todo mundo desconfiando porque ela é uma pessoa estranha, coitada, né? Aí tratavam a mulher muito bem. E ele ficou muito tempo assombrado.
cada vez que ele olhava para ela, conversava com ela, ela só olhava para ele. Conversava, e quando a mulher não estava vendo, ela fazia sempre com sinal de dedo na boca e fazendo silêncio. Aí ele sempre se cagando de medo, né? Ele apavorado. Mas ele cumpriu. Ele nunca falou nada para ninguém. Até passou muitos anos, todo mundo continuou as suas vidas, a comunidade foi crescendo, as coisas foram crescendo, a mulher continuou de boa. Uma vez por mês ela sumia, lógico, né? Depois de muitos anos, mas muitos anos, esta mulher estava dormindo na casa e a casa dela pegou fogo. Gente, ela era uma bruxa e as bruxas são queimadas. Então, infelizmente ou felizmente, para a época, ela morreu. E daí, quando ela morreu e foi constatado que o corpo era dela, que estava carbonizado, que ela se queimou toda, enfim, a casa dela se transformou em pó, porque não tinha como socorrer. Aí aquele compadre, que era compadre da minha falecida avó, ele respirou, ele se aliviou. Aí ele pôde contar a história para todo mundo. E durante todos aqueles anos, ele estava com medo e assustado e não podia revelar aquele segredo. Então daí ele revelou o segredo. Olha, muita gente acreditou, mas muita gente não acreditou nele. Achou que era piada. Mas, gente, acredite se puder e se quiser, mas é verdadeiro. Esta história foi muito real mesmo. Eu termino por aqui. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você acha. Você acredita nessa história, nesse relato? Você acha que isso realmente existiu? Quero saber. E se você gostou, deixe o seu joinha para que meu canal possa crescer cada vez mais. E, gente, um pedido, compartilha com mais alguém. Vamos levar essas histórias reais para frente. Muito obrigado por ter me escutado e até a próxima.